Você ouve o programa Panorama Bíblico, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, que tem sua sede na rua Silva Jardim, 503, no bairro do Macuco. Vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Hoje nós vamos abordar um tema chamado a cura divina. Sabemos que existe um movimento chamado a teologia da prosperidade, que apregoa que doença é pecado, que crente não fica doente e que a pessoa que está doente está debaixo de maldição. Então hoje estaremos falando aqui sobre a cura divina. Estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi, que estará respondendo perguntas sobre este tema. Pastor Natanael Rinaldi, a cura divina é uma promessa bíblica para os dias atuais? Sabemos que a teologia da prosperidade distorce a cura divina, mas nós podemos afirmar que a cura divina é uma promessa bíblica para os dias atuais? O que a Bíblia diz sobre a cura divina? Vamos então ver um texto que está em Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17, que nos falam a respeito desse ministério que o Senhor Jesus realizou quando esteve aqui neste mundo. Mateus 8, a partir do versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então aqui nós vemos que o problema das enfermidades e das doenças, ele está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte, que foram o quê? As consequências da queda. Enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças, muitas vezes em termos psicológicos ou chamado psicossomáticos, que são situações mentais que têm consequências no corpo, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Então, sempre devemos ter em mente que o pecado que afetou a constituição física e espiritual do homem e o próprio Satanás, que também foi o indutor do pecado através da palavra que ele deu a Adão e a Eva. Então, essas causas são muito importantes. E a provisão de Deus, através da redenção, é tão abrangente quanto as consequências da queda. Por quê? O que Deus proveu para o pecado? Deus provê o perdão. E o que Deus provê para a morte? Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, o que Deus provê? Deus provê a cura. Então nós podemos ler o Salmo 103, onde o salmista, ele entendia dessa maneira que são situações, em primeiro lugar, que vieram
em consequência do pecado e da morte, porque Deus, quando formou o homem, formou muito bem, mas pela desobediência vieram a raiz, podemos dizer, a fonte de tudo, veio pelo pecado e pela morte. Salmo 103, né? Versículo 3. 1 a 5. De 1 a 5, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Repetindo o versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, o nosso Deus, Ele é poderoso para curar todas as enfermidades. Sara todas as tuas enfermidades. Não tem limite para Ele, né, pastor? Então, a cura divina, ela é uma mensagem bíblica, né? Podemos ainda ver que no ministério da vida terrestre, quais foram o que o Senhor mais realizou nesses 3 anos e meio. Ele ensinou, como podemos dar o exemplo no Sermão do Monte, né? Ele subiu ao monte e começou a ensinar as pessoas, especialmente os seus discípulos, o que? A palavra de Deus. Bem-aventurados, né? Ele pregou o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era a pregação do Senhor Jesus, de João Batista e dos profetas e apóstolos. O que significa isso? Que é o grande problema do pecado. E o Senhor também, quando Ele curou, Ele proporcionava as bênçãos do reino de Deus, que é a vida eterna especialmente, né? E curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. Era esse o ministério do Senhor Jesus Cristo. Pastor, nós temos também um outro texto aqui no livro de Êxodo, onde o próprio Deus declarou ser aquele que cura o seu povo. Vou ler aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, uma promessa do Senhor, né, para os enfermos. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Que bênção, né, pastor? Promessa do Senhor. Deus declarou ser aquele que cura o seu povo. Eu sou o Senhor que te sara. Mas existiu nesse texto, o irmão pode observar, 2 exigências. Condições. Quais são? Obedecessem e seguissem. Muitas enfermidades, podemos dizer, que são falta de obedecer à palavra. Isso entra naquilo que nós já dissemos, chamadas doenças psicossomáticas, psicológicas, né? Porque o pecado,
O irmão imagina, nós sabemos que fisiologicamente a pessoa pode entrar numa depressão. Mas, como essa doença, podemos assim tratar como doença, é tão generalizada em nossos dias. E como é generalizada também nas igrejas, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque, com certeza, essa recomendação que Deus diz aí, obedecessem e seguissem ao Senhor, não é cumprida. Agora, a mensagem essencial do Evangelho é a cura espiritual, né? Exato. Que o homem encontra-se enfermo, afastado de Deus. A mensagem do Evangelho é essencialmente a cura espiritual. Mas não podemos negar que o Senhor Jesus Cristo cura, tem poder para curar os enfermos. Agora, a teologia da prosperidade, ela inverte, né, pastor? Eles apregoam a cura divina em primeiro lugar. As pessoas são convocadas a irem aos templos, a fazerem campanhas para serem prósperas, para serem curadas. E a mensagem do Evangelho, na sua essência, não é pregada. Então, nós vemos muitos métodos que a teologia da prosperidade, as igrejas neopentecostais estão usando, chamado óleo ungido, que não é bíblico, não existe óleo ungido, existe a unção para a cura dos enfermos. E várias outras fitas, outras coisas que são utilizadas como métodos, né, objetos, supostamente para transmitir cura divina. Isto é errado, não é, pastor? Nós vemos que quando aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico aonde o Senhor estava, ali ensinando as pessoas, o Senhor operou aquela cura, mas ele antes de falar da cura, ele falou do perdão dos pecados. Vai e não peques mais, né? Teus pecados estão perdoados. E isso criou um conflito teológico para os fariseus. Como? Quem és tu para perdoar pecados senão Deus? Então o Senhor deixou bem claro ali que a prioridade dele, no seu ministério, era o perdão dos pecados. E a evidência da sua divindade estava nas curas divinas, né? Agora, o pastor, sabemos que tem algumas igrejas que ensinam que a cura divina foi apenas para o século I, apenas para a igreja Novo Testamento, que hoje o Senhor Jesus Cristo não cura mais, eles não acreditam mais na cura divina. Podemos obedecer e confiar que o Senhor Jesus Cristo ainda hoje, no século XXI, ainda cura enfermos? Com certeza, nós temos que ter que essa situação ainda é hoje, porque o Senhor disse que Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. De maneiras que ainda hoje existe sim a cura divina. Não podemos colocar isso, como o irmão já colocou bem claramente, como prioridade na mensagem e nos ensinos da igreja. Mas a Bíblia recomenda lá em Tiago, capítulo 5, está alguém entre vós doente? O que deve fazer? Chame os presbíteros da igreja e unja-o com o azeite. Então, ainda hoje, o Senhor opera nesse importante ministério. E pastor, quais são os métodos bíblicos de ministrar cura divina?
uma pessoa que está enferma, que ouve nesta manhã, e o Senhor tem colocado no seu coração esta fé para buscar a cura divina, diante desses apelos que faz a igreja neopentecostais, com fita, com óleo, com uma superstição, né? Mas nós sabemos que existe um método bíblico de uma pessoa buscar a cura divina. Quais são os métodos bíblicos de se ministrar cura divina? Nós podemos, como eu já disse, o texto de Tiago, capítulo 5, verso 13, está... O irmão pode ler? Vamos ler aqui Tiago, capítulo 5, versículo 13, né? E em diante. Está alguém entre vós aflito? Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Promessa bíblica, né? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. O que me chama a atenção aqui, pastor, é que diz que o enfermo é que deve procurar, né? Se alguém está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. E hoje nós vemos os presbíteros, os pastores, bispos aí, supostos bispos, fazendo apelo, chamando os enfermos para receber o tal de óleo ungido. E aqui ao contrário, fala que o doente chame os presbíteros da igreja, aonde ele está ali congregando, né? E orem sobre ele, ungindo-o com azeite. O azeite aqui não é um óleo ungido, está falando sobre a unção, que é um símbolo do Espírito Santo. E não é o azeite que cura, né? É muito claro aqui. E a oração da fé salvará. Então, a pessoa enferma, frequenta uma igreja, é membro de uma igreja, ele procura o pastor, ele procura o presbítero, relata a sua enfermidade, eu quero receber a oração da fé. Então ele vai ser ungido como uma prova de que ele confia no Senhor, que o Espírito Santo está ali presente, o símbolo do Espírito Santo que ungiu o Senhor Jesus para curar todas as enfermidades. O óleo não tem nenhum poder mágico, não tem poder de curar. Tanto faz ser um óleo de Israel, um óleo de Minas Gerais, de Campinas, de qualquer lugar, o óleo não tem nenhuma propriedade de curar. É apenas um símbolo do Espírito Santo. Então, os pastores, os presbíteros vão orar, e aqui é muito claro, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, este é o método bíblico, né? O irmão perguntou sobre os métodos. Nós podemos também acrescentar e dizer: ore por você mesmo. Sim. A pessoa está doente, em primeiro lugar, ela deve buscar a sua oração, porque atualmente nós temos esse privilégio, nós somos raça eleita, povo separado. Então, cada um de nós tem o privilégio, através do Senhor Jesus, de orar em nosso favor, diante do nosso sofrimento. Também podemos acrescentar que, como o irmão também disse, peça a alguém para orar por você. Então a pessoa pede: olha, estou doente, por gentileza, venha orar. E é muito importante, nesse momento de enfermidade, você contar com outros irmãos, né? A intercessão de outros irmãos. E aqui também, em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Orai
um pelos outros para que sareis. Então, é um ministério aqui da intercessão. O irmão, ele sabe que outro irmão, membro do corpo de Cristo, está enfermo, então se juntam e um vai orando pelo outro. Essa oração intercessória, a Deus opera, né? Orai uns pelos outros para que sareis. E ainda diz ainda mais aqui o texto, pastor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto, mostrando aqui que, assim como Elias, que era uma pessoa sujeita às paixões, com suas falhas, orou e Deus operou. Assim também nós que somos justos, porque fomos justificados pelo Senhor, podemos orar uns pelos outros. E temos esta promessa. A oração feita por um justo, alguém que foi justificado pelo Senhor Jesus, pode muito em seus efeitos. E é importante destacarmos isso que o irmão está dizendo, a questão da comunhão, né? Como é importante quando uma pessoa, um irmão está doente, outro irmão vai visitá-lo, e essa visita é uma visita, tem um sentido espiritual, de conforto para o irmão, e ali você pode exercer esse ministério também da oração. E isso é muito importante para a vida dessas duas pessoas. Tanto a que recebe a visita, que fica grato a Deus por receber aquela visita, e também o irmão que vai visitar, ele também está fazendo um trabalho maravilhoso, porque ele está indo, essa empatia, está indo ao encontro do necessitado. É a parábola do chamado bom samaritano que o Senhor contou, né? Então sempre deve ser uma regra visitar os enfermos. E um outro método também podemos destacar é a imposição de mãos. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16. Eu vou ler a partir do 15 aqui, para ficar bem claro que foi o Senhor Jesus quem fez esta promessa, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Preste bem atenção, em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Promessa do Senhor Jesus. Isso aqui é bíblico, né, pastor? Esses métodos aí que estão sendo utilizados pelas igrejas neopentecostais, muitos deles estão fora da palavra. Mas como nós mencionamos aqui, orar uns pelos outros, procurar um presbítero, pastor, para receber a oração da fé e receber também a imposição de mãos, para que a pessoa possa receber a cura. E como diz aqui, tudo em nome do Senhor Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.